Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Quando analisamos a blasfêmia contra o Espírito Santo, precisamos separar duas coisas: o contexto histórico da fala de Jesus e a aplicação do entendimento da nova aliança. No contexto imediato, os fariseus estavam atribuindo as obras de Cristo ao poder de Beelzebu. Isso não era apenas incredulidade comum, mas uma rejeição consciente e deliberada da obra do Espírito Santo, que era a manifestação visível do reino em seus dias. Por isso, o Senhor advertiu que esse pecado não teria perdão nem naquele século, ou seja, no tempo da lei, nem no futuro, a transição até a nova aliança, consumada em 70 depois de Cristo. Assim, a blasfêmia tinha um caráter específico para aquela geração, quando o Espírito Santo ainda atuava em sinais visíveis no meio de Israel. Em Mateus, capítulo 12, versículo 24. Versículo 24. Que nos diz: Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, reconhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o Rei de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem não comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Agora, pois a cruz e a consumação do juízo em 70 DC, a situação muda completamente. A lei foi abolida em Cristo. Nós podemos ver isso em Romanos capítulo 10,
versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O pecado, como transgressão da lei, foi aniquilado. Em Hebreus capítulo 9, e o versículo 26, nós podemos constatar isso. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E hoje já não existe possibilidade de pecado imperdoável, no mesmo sentido. Porque Cristo nos reconciliou de uma vez para sempre os filhos de Deus. E os mesmos já nasceram reconciliados. De acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e o 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Portanto, o que era o pecado segundo a lei? E por que a blasfêmia contra o Espírito só teve vigor naquele tempo? Meu prezado irmão, minha prezada irmã que está me ouvindo, se você ainda não é inscrito no canal, e se essa mensagem tem algo a ver com você, é importante que você possa colaborar com o canal, se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho das notificações, para que quando for postado novos vídeos, você será lembrado. E se você já é inscrito no canal, então deixe o seu like. Para entender Mateus capítulo 12, versículo 31 a 32, com clareza, precisamos primeiro compreender o que era o pecado de acordo com a lei de Moisés. Porque sem essa base não se entende, porque Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito não teria perdão, nem naquele século, nem no que haveria de vir. O pecado, de acordo com o que Jesus Cristo e os apóstolos ensinavam, era de fato a transgressão da lei de Moisés. Vamos aqui em 1 João, capítulo 3, e o versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E a Escritura, a Bíblia, ela é bem clara, que nos diz que onde não há lei, também não há transgressão. Exatamente isso. Romanos capítulo 4, versículo 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, dentro da compreensão, se não há lei de Moisés, não há pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Mas alguém diria algo assim do tipo,
Ué, então se não tem pecado, estamos deliberadamente a fazer o que bem der para fazer na cabeça, que vir da cabeça? Nós vamos tratar deste assunto, não se apresse. Isso significa que o pecado, como culpa jurídica, só existia enquanto havia lei. Paulo reforça Paulo reforça dizendo que o poder do pecado é a lei. É o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Ou seja, se não há lei, é que nós lemos em Romanos 4,15, não pode haver pecado. E eu te pergunto, você vive debaixo da lei de Moisés? Obviamente que a sua resposta vai dizer que não. E eu concordo. Porque a lei já foi cumprida em Cristo. Ela já teve o seu fim de cumprimento. Portanto, durante o período da lei, cada desobediência, desde a idolatria até os atos rituais, como tocar em coisas impuras, era considerado pecado, porque estava definido no Código Mosaico. O israelita vivia debaixo de mandamentos, sacrifícios e cerimônias. E cada falha, sua consciência era acusada pela própria lei de Moisés. Lemos aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Portanto, o pecado, como diz a palavra, ele não tem mais domínio sobre nós. Porque nós não estamos debaixo da lei. É o que diz Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que o pecado não tem domínio sobre nós? Porque nós não estamos submissos a uma lei que já foi a mesma abolida em Cristo. Ele pôs fim, ele riscou as ordenanças que tinham contra nós. Por isso, o pecado não tem mais domínio. Por isso, o Filho de Deus, ele não blasfema contra o Espírito Santo. E algo que aconteça de errado na sua vida, é o que nós vamos tratar já deste assunto. Ele, na verdade, recebe a sua advertência aqui mesmo. Nós vamos ver isso já já. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo era algo imperdoável. Nesse cenário, a obra do Espírito Santo tinha um papel decisivo
testificar que Jesus Cristo era o Messias prometido. Os fariseus viram os milagres, expulsões de demônios e sinais e disseram: ele expulsa os demônios por Beelzebu. É o que diz Mateus capítulo 12, versículo 24. Os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Isso não era apenas ignorância. Era rejeitar deliberadamente o único meio de perdão. Pois quem rejeitasse a obra do Espírito ficava preso ao sistema da lei, onde o pecado continuava sendo lembrado ano após ano. Por isso, Jesus disse: esse pecado não teria perdão nem no tempo da lei, que era no presente século eles estavam vivendo, nem na chegada do reino, que era o século vindouro, a nova aliança, em fase de implantação. Quem resistisse ao Espírito Santo, naquela geração, ficava fora da remissão eterna. Por que isso não se aplica mais hoje? Quando Cristo morreu e ressuscitou, o pecado como transgressão da lei, como nós já comentamos, foi aniquilado na cruz. Em Hebreus capítulo 9, o versículo 26, fala isto. De outra maneira, necessário fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas, agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, se o pecado foi aniquilado, extinguido, como pode haver um pecado imperdoável? Ou mesmo que seja um pecado sem ser imperdoável, se o próprio pecado, a palavra diz que foi aniquilado. O pecado em si era a transgressão da lei, ou seja, se você desobedecesse a lei, descumprindo-a, então você cometia um pecado. E isso é o que onde João afirma isso claramente, enfaticamente, nós vamos ver isso. Em 1 João capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Hoje não existe mais a categoria de pecado imperdoável, porque não há mais lei para imputar. Mas por que assim? Porque nós já nascemos justificados. Vamos ver isso aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A blasfêmia contra o Espírito Santo era imperdoável apenas enquanto a lei estava vigente e o Espírito testificava do Messias diante daquela geração incrédula. Hoje,
Se alguém fala contra o Espírito, colhe consequências na carne. Corrupção, disciplina, perda de galardão, mas não pode perder a salvação. Porque já não existe condenação eterna para os filhos de Deus. Vamos ver Romanos capítulo 8 e o versículo 1. Olha o que nos diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E andar segundo a carne é andar também, nesse contexto, sobre os preceitos da lei de Moisés. Portanto, nenhuma condenação há. Em outras palavras, também Jesus falou no capítulo 10, em João capítulo 10, versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Será que Jesus se enganou? Não. Então, na verdade, não podemos perecer. Temos a vida eterna. E nós sabemos que Jesus Cristo aniquilou o pecado, como descrito em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Confessamos, portanto, que hoje ninguém repete a blasfêmia de Mateus 12, nas mesmas condições. Porque não existe mais o mesmo quadro pactual. Não há templos, não há sistema levítico, e a obra está consumada, portanto não há pecado. Nós acabamos de examinar a palavra. Se alguém fala contra o Espírito hoje, incorre em colheita da carne, disciplina e correção nesta vida. Porque, como por exemplo, em Gálatas capítulo 6, e o versículo 7, diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, e vai ceifar aqui mesmo nesta terra. Tudo que você fizer contrário, deliberado, será colherá, na verdade, a palavra mais clara, colherá aqui mesmo. Você não perde a salvação, mas vai colher o que plantou. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Portanto, como disse o próprio apóstolo Paulo, nenhuma, quando diz nenhuma, não é uma ou só uma ou mais duas, não, é nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o Romanos capítulo 8, versículo 2, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A graça corrige e açoita os seus filhos, mas não revoga a filiação. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6 e o 8, nos diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Isto é, se eu fizer algo que contraria os princípios
da vontade de Deus, olha o que acontece. Você é corrigido, eu sou corrigido, mas nós não perdemos a salvação, porque a salvação é eterna, é a vida eterna. Versículo 7. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Por que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E João capítulo 10 e versículo 28, nós já lemos, mas é algo de importância ser relembrado. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Portanto, como diz a passagem, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque, na verdade, nós somos filhos e somos corrigidos nessa condição de filho e não podemos pecar, porque o pecado é uma transgressão da lei de Moisés. O que nós cometemos são obras da carne. E é disto que falou o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nós vamos já comentar sobre isso. Nós cometemos obras da carne, mas o pecado em si era a transgressão da lei. Ainda assim, Hebreus, capítulo 12, e versículo 6, que nós já comentamos isso, mas é importante lembrar que Deus, Ele corrige o que ama e açoita a todo que recebe por filho. Portanto, colher na carne não é perder salvação. Segurança, nós temos uma segurança eterna. Sabemos, enfim, que o ensino de Jesus não divorcia o tema da realidade da lei. Ao contrário, o situa na última hora do século mosaico. Quando a blasfêmia contra o testemunho do Espírito selava o endurecimento de um Israel que preferiu as trevas. Foi isso que aconteceu. Em João, capítulo 3, versículo 19, nos diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Depois que o Filho aniquilou o pecado, em Hebreus 9:26, ou seja, o pecado não pôde ser mais imputado. Porque, como nós já comentamos isso, que o pecado foi anulado, foi aniquilado, e nós todos já nascemos justificados de uma vez por todas. Tratando-se de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Não há base bíblica para sustentar um pecado imperdoável como norma pós-consumação. O que resta é vida e reconciliação para os filhos e colheitas educativas quando se semeia na carne.
Cremos que Paulo, em Gálatas, capítulo 6, e o versículo 8, aqui, Gálatas, capítulo 6, versículo 8, que diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Cremos que Paulo, nessas passagens, não ameaça os filhos de Deus com pecado imperdoável, mas descreve um princípio de colheita para as duas formas de viver. Segundo a carne, a autoconfiança e legalismo, ou segundo o Espírito, ou seja, duas formas de viver, uma segundo a carne e outra segundo o Espírito. Viver segundo a carne é a fé que opera pelo amor. Viver segundo a carne é autoconfiança e legalismo. Quando ele diz: o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ele aplica pastoralmente o que acaba de advertir. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. É o que diz Gálatas, capítulo 6, e versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isto é, escolhas. E essas escolhas têm consequências. Mas condenação eterna não é a consequência para os filhos de Deus. Como diz, e nós já lemos em Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, logo a colheita de corrupção é disciplinar e temporal. Não perda da salvação. Meus prezados irmãos, isso foi maravilhoso. Mais uma vez estamos colocando cada pedrinha preciosa no nosso entendimento a respeito do assunto da graça de Deus nas nossas vidas, baseado na escatologia consumada. Portanto, se isso se identifica com a tua fé, e se isso te mexe com o teu coração, portanto, colabore com este trabalho, apenas deixando o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações e compartilhe. Estaremos juntos nos próximos vídeos. Ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos que serão postados. Se Deus nos permitir, estaremos juntos nos próximos vídeos.